capítulo 3. São ao todo aí 18 versículos, e nós não leremos todos agora, mas a gente vai fazer a leitura à medida em que nós formos caminhando na exposição, tá bom? A gente vai ler o versículo 1, bem forte e bem bonito, de Ruth, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Vamos lá? Agora forte e bonito, todo mundo junto? Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Amém. Vamos orar a Deus? Senhor, obrigado porque o Senhor junta a comunidade dos santos todos os domingos, Pai, para adorar o Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. A Tua bênção, Pai, tem nos dado nova vida, uma nova esperança, um novo modo de viver, uma maneira completamente nova de enxergar a vida a partir, meu Deus, da adoração, a partir da obediência e da caminhada sincera na Tua presença. Ajuda-nos, meu Deus, a viver e a agradar o Senhor na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, Pai, na nossa rua, no nosso trabalho. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, que o Senhor santifique o Teu nome, para que a gente viva de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus em toda e qualquer oportunidade. Sem a Tua força, Pai, sem a Tua bênção, sem a Tua graça, sem a Tua presença, nada nós podemos fazer. Por isso que é em nome de Jesus que nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe essa noite e que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos incline, Pai, à Tua santa palavra, para que ela caia fundo no nosso coração, fazendo aquela obra maravilhosa que o Senhor tem para realizar na nossa vida. É em Cristo Jesus, nosso irmão mais velho e primogênito da criação, que nós oramos. Amém, Pai. Meus queridos, um lugar de descanso. Guarde isso, escreva isso no seu coração. Um lugar de descanso. Veja só, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Veja, o que Noemi está desejando para Ruth aqui é que ela tenha um lar, uma casa para viver, um local onde ela encontre descanso e proteção. E veja, essa é a necessidade de todo ser humano, descanso e proteção. Todos nós estamos buscando cada vez mais uma forma da gente descansar melhor, da gente ter uma noite melhor de sono, da gente cuidar melhor da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. Nós vivemos numa época agitada, extremamente corrida, extremamente ansiosa, extremamente insegura. E nós, a partir do nosso cansaço, a partir dos nossos desgastes, inevitavelmente buscamos descanso. Descanso e proteção. Um lugar que nos dê segurança. Uma música da cultura popular brasileira, não sei se da década de 90 ou 80, dizia assim: você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, dança, dança. E essa é, meus irmãos, uma grande verdade. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que nos deem segurança, pessoas em que nós possamos criar vínculos de confiança, de cuidado e dedicação de um para com os outros. E Noemi, como sendo uma pessoa que muito mais experiente que Ruth, provoca essa discussão. Fala assim: Ruth, a nossa situação não é muito favorável, nós não estamos vivendo dias fáceis. Você não pensa em se casar? Você não pensa em encontrar um lugar? Você pode ler aí que ela falou assim: olha, eu não hei de buscar-te um lar. Só que esse lar aí, traduzido como lar,
Em hebraico é literalmente um lugar de descanso, em inglês um resting place, um lugar onde possa haver paz e descanso. E, na nossa tradição, um lar. Porque esse diálogo acontecia entre duas mulheres que estavam em apuros, vivendo uma situação desconfortável. Lembremos, para você que não estava aqui nos outros domingos, ou para você que está um pouco boiando, a gente já passou pelos 2 primeiros capítulos de Ruth. E a gente conheceu aqui a história de Noemi, de Elimeleque, Malom, Quilion, Orfa e Ruth. E a gente sabe que Orfa ficou para trás na terra lá de Moabe, Malom, Quilion e Elimeleque faleceram, e Noemi voltou para a terra da Belém da Judá com a sua nora, que é Ruth, uma moabita que resolveu e decidiu firmemente no seu coração servir ao Senhor e amar a sua sogra e abençoar a vida dela. Mas o que o texto vai nos dando mais para frente, meus irmãos? Dê uma olhadinha, por exemplo, no versículo de número 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da eira. Olha só, Boaz é mais um personagem que foi introduzido no capítulo anterior. Ela fala assim, olha, você não está trabalhando lá na terra de Boaz, onde você achou graça aos olhos dele? Ele não é um dos nossos parentes e um dos nossos resgatadores? Essa ideia de resgatador era naquele período em que, quando uma mulher perdia o seu marido e ela ficava desfavorecida, um parente próximo poderia resgatá-la, isso é, casar com ela e resgatar, reaver as propriedades e os bens da família. Então eu falo assim, Boaz não é o nosso resgatador? Ô Ruth, bota o Tico e o Teco para pensar aí. Hoje ele vai limpar ele está comemorando que o final da cega da cevada. Eles terminaram toda a colheita e ele hoje vai ser um dia de comemoração. Fala o seguinte, Ruth, ela fala aqui de um plano audacioso, né? Versículo 3. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Olha só, meus irmãos, que planinho audacioso. Vai lá onde eles vão comemorar, onde vai estar todo o povo. Depois que todo mundo sair, ele estiver na eira, né, no lugar onde guardava, onde debulhava, onde se armazenava os cereais. Você vai ver onde ele vai estar deitado, depois que ele comer e beber, você vai descobrir os pés. E aí, muitas pessoas vão atribuir muitos significados esse negócio de descobrir os pés deles. Mas, ao que tudo indica, a maioria dos comentadores vão concordar que era para que ele acordasse mesmo. Porque com os pés descobertos, 1h da noite ele sentiria frio. E a ideia era que ele visse Ruth lá mesmo. E então, quando ele vê você, você vai fazer exatamente o que ele disser. Ele vai te dar as instruções. A gente sabe que Noemi era uma pessoa mais experiente, mais vivida, mas esse plano dela aqui não parecia ter muito pé, nem muita cabeça. Um judeu, por exemplo, que lesse isso, já teria uma visão completamente diferente. Que leu, né? Lembremos que Ruth era da terra de quê? Moabe. Qual foi a origem dos moabitas? Os moabitas eram filhos de... Lembra lá o sobrinho de Abraão, que fugiu de Sodoma e Gomorra? Qual é o nome dele? Ló. Ló era velho, ele tinha 2 filhas, a mulher virou uma estátua de sal no caminho, aí as 2 filhas de Ló conversaram assim, a gente vai ficar sem descendente, a família do nosso pai vai morrer aqui? Não vamos deixar isso acontecer não. Elas deram vinho para o pai dela, até que ele ficasse bêbado, uma se deitou com ele numa noite, a outra na outra. Então eles tiveram filhos, e desses filhos deram origem a 2 nações, uma delas a nação de Moabe. Então o judeu começava a ler isso aqui e falava assim, olha lá Ruth vai repetir o mesmo que as filhas de Ló fizeram, vai se deitar com um homem, vai embebedar, ele vai deitar com ele, só pode, isso que vai acontecer.
Mas o plano de Noemi, meus irmãos, embora ela não está aqui para se defender, para a gente questioná-la, lá no céu a gente pode conversar com ela e perguntar assim, olha, o que você tinha na cabeça quando você estava falando para sua nora aquilo? A grande questão, meus irmãos, é que Ruth decidiu e foi. E elas colocaram esse plano em ação. Dê uma olhada aí, a partir do versículo de número 6. Olha só, do versículo 6 até o versículo 11. Olha o que diz o texto. Então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, que não significa que ele estava embriagado, a gente vai ver isso um pouco depois, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendito seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher o quê? És uma mulher virtuosa. Olha aqui a gente já tem também uma coisa bem contracultural, bem diferente, né? Ruth vai lá, tá só os dois sozinhos, ele comeu, bebeu lá o vinho dele, dormiu, ela descobriu os pés e deitou ali pertinho dos pés dele. E ele, meus irmãos, imagina um homem solteiro na idade, que ele já tinha uma idade avançada, vendo uma mulher linda, bonita, arrumada e cheirosa, que foi o que o texto descreveu. E ele não dá em cima dela. E ele não a ataca. E Ruth tampouco foi lá para viver a paixão de uma aventura de uma noite. Ela foi porque ela queria se casar com aquele homem. E ele entendeu a mensagem dela. E muito provavelmente os dois já estavam com esse clima lá desde aquele encontro. Porque quando ele acorda, o que ela fala para ele? Ele fala assim: sou eu, a Ruth, a tua serva. Estende a capa sobre mim, né? O que ela fala aí? É capa ou manto? Estende a tua capa sobre a tua serva. Imagine uma pessoa com uma capa sobre os ombros. Se eu seguro na ponta, a capa está nos meus ombros, eu seguro na ponta dessa capa e eu estendo a mão, essa capa vai ficar num formato de quê? De asa. E ele fala assim, estende a capa sobre mim. Ou seja, colocá-la debaixo da capa dele, debaixo do cuidado, da responsabilidade, do sustento e da proteção dele. E essa não é uma linguagem nova no texto. Porque lá no capítulo 2, quando os dois se conheceram, Boaz havia elogiado Ruth, falou assim: Ruth, bem-aventurado você seja, mulher. Graças a Deus pela sua vida, porque você veio se esconder debaixo das asas do Senhor. E agora, meus irmãos, a história toma esse rumo a ponto de Boaz estar se tornando aquela pessoa que Deus usará para estender as suas asas e proteger e abençoar a vida de Ruth. A vida de Ruth. Ela fala aí, né, que ele é o resgatador dela, essa ideia que a gente falou de reaver, de resgatar. Mas também existe uma outra lei que poderia estar ligado com essa mesma lei do resgate, que era a lei do levirato. A lei do levirato era uma lei antiga em Israel, está lá prescrito em Levíticos. Quando o homem morresse e ele não deixasse filhos, o irmão mais novo dele deveria, por compaixão, por piedade, a linhagem do seu irmão, o irmão mais novo do falecido deveria se casar com aquela mulher, e o filho que ela tivesse seria não dele, mas do irmão morto. Então ele daria continuidade à família da aliança.
ao povo de adoração ao Senhor e preservaria, consequentemente, as posses e os bens da família. Então, Boaz tinha um potencial de tanto resgatar as propriedades e reaver ali a sorte de Ruth e de Noemi, como também de dar a felicidade dela de ter um lar de filhos e dar continuidade à descendência. E a gente vai ver, meus irmãos, que Deus estava usando a vida desses dois para isso. Porque se esse encontro não tivesse acontecido, o rei Davi não teria nascido, por exemplo. E se Davi não tivesse nascido, nós não teríamos um Cristo descendente da raiz de Davi. Olha só, meus irmãos, como Deus, a gente viu semana passada, como Deus soberanamente guia todas as coisas. Ruth sabia que ela precisava de resgate. E veja só, meus irmãos, como a primeira coisa que Boaz fez ao acordar, ele assustado, né? Você acorda, sabe quando você não espera que tenha alguém, você chega em casa, tem uma pessoa, ou quando você achou que seu marido, no caso, eu moro com o Weber, né? O Weber é filho do pastor Altair. Às vezes eu acho que o Weber não está em casa, e eu vejo um vulto passando na cozinha, né? Aí a alma sai do corpo, o coração, né, dá aquela acelerada, você leva um susto. Você não esperava que tivesse alguém ali. Então ele leva aquele susto, vê aquele... E a primeira coisa que Boaz faz é colocar Deus na história. Bendizer o nome do Senhor por causa da vida de Ruth. E ele fala, Ruth, toda a cidade conhece a sua história, você é muito virtuosa. E olha, amém, Ruth, porque você não foi atrás dos mais jovens, quer sejam ricos, né? Você não é interesseira, quer sejam pobres, você não está em busca de uma prosperidade afetiva, mas você veio atrás de mim. Isso aqui, meus irmãos, nos ensina muitas coisas. Primeiro, a gente inventa regras de idade em relacionamentos na igreja, né? Não, no máximo 2, 3 anos de diferença. Claro, dependendo da quantidade de idade, pode fazer diferença em algum momento da vida. Mas esse limitezinho de anos contados é a gente que inventa. Outra coisa também, meus irmãos, que a gente aprende com isso aqui, é que a gente não precisa esperar, ou você não precisa esperar a pessoa perfeita aparecer para casar. Na igreja, às vezes, as pessoas criam esse tipo de regrinha. Ah, ela tem que ter um passado perfeito. Ah, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, ela precisa ser aquilo. Ah, mas é porque ela não é virgem. Ah, mas porque não sei o que, eu já sei do passado que ele fez isso, que ele fez aquilo. Olha só Boaz casando com Ruth. Moabita, ou seja, de uma nação que o povo de Israel odiava, porque Deus amaldiçoou. Ela era viúva, ela era nora de Noemi, que voltou numa situação completamente desfavorecida. Então, socialmente, Boaz estava se arriscando em casar com Ruth. O que ela tinha a oferecer para ele? Meus irmãos, isso nos ajuda. Amém, glória a Deus se você nasceu, cresceu na igreja, não fez nada de errado, está virgem até hoje, vai casar sim, isso é glória a Deus. Mas, meus irmãos, essa não é a única condição de possibilidade para as coisas darem certo. Porque nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados e lança-os no mar do esquecimento do Senhor. Se Deus perdoou o passado de uma pessoa, por que você não vai fazer o mesmo? Se Deus perdoa o passado das pessoas e esquece, e deixa... Se Deus não está preocupado com o passado das pessoas, por que você fica ressuscitando defunto? Meus irmãos, em Cristo nós temos uma nova vida. Ah, mas o pessoal fala na praça, que se exploda, fazer-se o quê? Nós temos que focar em Deus e na nova vida que Ele tem proposto para nós. Um outro detalhe que a gente pode aprender também aqui, meus queridos, era que Boaz era solteiro, ele não era divorciado nem viúvo, ele era um senhor solteiro. Isso significa que o fato dele não ter se casado não significava um problema, mas que ele esperou para casar um pouco depois. E nessa parte do sermão eu sabia que a Marta ia rir e ia olhar para mim, né? Porque é o seguinte, irmãos, eu tenho 28 anos e algumas pessoas sustentam a tese de que eu estou demorando para casar, né? Então, Boaz era muito mais velho que eu, tá, queridos? E ele não tinha casado ainda. Isso aqui é um princípio interessante para nós solteiros, né? Olha aí, uma coisa que eu sou autoridade, solteiro, né? Para nós solteiros, é melhor esperar um pouco mais para casar do que casar-se ruim, do que se casar de qualquer jeito. Tem uma frase que eu acho que é do padre Marcelo, como é que é? Fábio de Mello, padre Marcelo de Mello, eu ia falar, né? Sabe aquele padre lá, o Fábio de Mello? Aquele cara lá, eu sei, é bonito, né? Vocês riram, eu sei que ele é bonito. Ele fala, eu vi uma frase que eu acho que é dele, que assim,
a paixão de um momento não vale o inferno de uma vida. Então, meus irmãos, às vezes é melhor esperar um pouco do que casar de qualquer jeito. E aí a família ajuda, aí a mãe se intromete, o pai se intromete, o vô, a tia, os tios, não, porque essa fulana aí, ó, eu já fiquei sabendo de fulano que ficou com ela, a família dela fala que é isso, a família dele fala que ele é aquilo. Cara, mas, pera, ele é nova criatura? Ele está vivendo aos pés do Senhor? Ele se entregou ao Senhor, ele vive para Cristo, ele é um discípulo de Cristo. Ele vive para o Deus vivo e verdadeiro, então ele está perdoado. Aí fala, não, mas eu quero o bem do meu filho. Como é que você quer o bem do seu filho fazendo um inferno na vida dele? Isso são todas coisas, meus irmãos, que nós vamos criando mandamentos que não são bíblicos, quando a palavra do Senhor nos ensina princípios completamente diferentes. E, meus irmãos, se Ruth precisava de descanso, precisava de proteção, essa é uma realidade da vida de todos nós, não apenas em termos de constituição de família ou de afetividade e sexualidade, mas no fundo do nosso coração, meus irmãos. Não era só Ruth, mas toda a multidão, toda a nação de Israel estava em busca de descanso, em busca de um resgatador. Lembremos que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, a promessa feita a Moisés e a toda a nação de Israel é que eles iriam para uma terra onde eles experimentariam e encontrariam descanso. Descanso dos seus inimigos, descanso das guerras e das disputas pessoais, descanso da guerra do que o pecado e a tentação fazem contra a nossa própria alma, descanso da ausência de paz, das tribulações. Mas, meus irmãos, é óbvio que isso não é um processo fácil, nem tranquilo. Está aqui a vida e a história de Ruth e Noemi, que podem muito nos ensinar, assim como a nossa história pessoal também nos ensina. Mas o que Boaz vê diante de si, meus irmãos, é uma mulher virtuosa. E nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar ser pessoas virtuosas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas preocupadas em imitar Jesus Cristo, o nosso maior lugar de descanso. Veja só a partir do versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Olha o que ele diz, Ruth, isso é verdade, eu sou resgatador, só que tem uma coisa que você e a Noemi não sabem. Existe outro resgatador que, em termos familiares, ele é mais próximo de vocês do que eu. Então, a preferência deve ser dada a ele. E veja só, Boaz não tinha obrigação nenhuma de resgatar, mas ele queria. Ele estava interessado. Só que ele não fez isso a qualquer custo. Ele fala assim, olha, a lei precisa ser obedecida, Ruth. Versículo 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantando-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse ainda, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Veja só, o que Ruth fez, meus irmãos, foi literal. Quando ela falou o seguinte, ó, estende teu manto sobre mim, você é meu resgatador. Sabe o que Ruth fez aqui? Ela fez um pedido de casamento para Boaz. Ela falou, Boaz, estou interessado em casar, constituir família. E ele fala, estou interessado na mesmíssima coisa. Então ele conversa, ó, antes que alguém veja, fica até de manhã, que é mais seguro. Antes que alguém veja, você saia, para que ninguém fique falando que tinha mulher aqui de noite.
Aí antes dela sair, ele encheu com 6 medidas de cevada. Alguns comentaristas vão dizer que aquilo era o equivalente, 6 medidas, né? Era o equivalente a 1 medida por dia, e a semana de trabalho do judeu também eram 6 dias de trabalho e 1 de descanso, ou seja, dando a ideia de que ele daria uma garantia para ela de que a resposta dele viria em breve. E ele fala, olha, pela manhã, hoje mesmo ainda, Ruth, eu vou conversar com esse caboclo. E é muito interessante a gente ver aqui a piedade, a honestidade e o temor a Deus de Boaz, meus irmãos. Porque ele poderia muito bem atropelar as coisas e falar assim, Ruth não sabia, Noemi também, nem o homem tinha noção. Ele poderia simplesmente dar continuidade àquela tratativa, àquela conversa. Mas ele fala, não, ainda existe outra pessoa. Eu vou conversar com ele. Se ele tiver interesse, pronto, ele vai resgatar vocês. Se ele não tiver, eu dou uma resposta para você ainda no mesmo dia. E, meus irmãos, isso é uma grande demonstração de piedade, de temor a Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Esse é a maior virtude que nós devemos buscar, e é o que nós devemos avaliar nas pessoas. E para você que é solteiro, está aqui um critério para avaliar uma pessoa, um cônjuge em potencial. Não são as externalidades valorizadas pela nossa cultura, ou pelos nossos tempos, ou pelas nossas futilidades, mas é se essa pessoa, ela teme ao Senhor, se essa pessoa ela busca o Senhor, se ela tem interesse nas coisas lá do alto. E quando algo ainda não é resolvido, obviamente nós alimentamos um espírito de expectativa, de ansiedade. E a expectativa de Ruth a gente encontra aqui a partir do versículo 16, as expectativas de redenção. Versículo 16, em chegando à casa de sua sogra, lhe disse, esta lhe disse, como se passaram as coisas, filha minha? Noemi perguntou, e aí, Ruth, o que virou o negócio lá? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda quando, meus irmãos? Ainda hoje. Ainda hoje, meus irmãos. Noemi e Ruth, que chegaram sem sonhos, sem um futuro, sem garantia, sem um lugar certo para morar, sem comida, sem bebida, a ponto de Ruth ter que trabalhar com os servos de Boaz como uma pessoa fragilizada, desfavorecida e socialmente excluída junto com os demais pobres e estrangeiros. Agora, meus irmãos, essa mulher pode sonhar com uma família, com um lugar de descanso e com filhos. Tudo isso, meus irmãos, é Deus direcionando a vida dela. É tudo isso, meus irmãos, demonstrando que no Senhor nós podemos esperar, de que a vontade do Senhor, ela está sendo cumprida na nossa vida. Às vezes, meus irmãos, é desanimador, os dias são maus, às vezes os dias nos desanimam, os dias nos entristecem, e dentro do nosso coração nós desfalecemos, e falta-nos alegria, falta-nos esperança, porque as coisas parecem não caminhar, ou às vezes quando as coisas parecem ser tão difíceis, quando as nossas lutas, as nossas provações são tão terríveis. Mas nós nos esquecemos, meus irmãos, que a despeito das nossas leituras, das nossas percepções da realidade ao nosso redor, Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus é um Deus soberano e cuidadoso com a nossa vida. Do mesmo modo como Deus estava providenciando um resgate para a vida de Ruth, Ele providencia para as nossas vidas. Se Deus cuidou da casa, da família de Ruth, Deus cuida de toda a nossa vida. A gente vê aqui que Ruth era trabalhadora, ela estava lutando pelo seu sustento. Mas houve uma coisa, meus irmãos, que aconteceu em Ruth para que tudo isso fosse realidade. Primeiro, Deus trabalhou na vida de Ruth. Deus mudou o coração de Ruth. Deus inclinou o coração de Ruth para a piedade, para a fé e para o amor. Deus, meus irmãos, antes de mudar as coisas ao redor da vida de Ruth, mudou o coração dela.
E essa é a grande promessa que o Senhor faz para as nossas vidas, meus irmãos. Nós podemos e devemos esperar em Cristo Jesus o nosso resgate. Nós devemos alimentar expectativas de redenção em Cristo. Em Cristo. E se a gente puder aqui se aproveitar da metáfora do casamento, nós somos informados no Novo Testamento que nós somos a noiva de Cristo Jesus. Por isso ele tem um cuidado todo especial conosco. Veja, por exemplo, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, meus queridos. Meus irmãos, como eu disse agora há pouco, nós vivemos em tempo de profunda conturbação. A gente fala assim, as crianças hoje são muito rápidas, muito adiantadas, muito precoces, aprendem tudo muito rápido, veem tudo muito rápido, mexem no celular com muita velocidade, computador, internet, enfim, aprendem inglês, aprendem uma porção de coisas novas. Só que a gente não sabe também que, junto com essa velocidade de aprender as coisas, as crianças também aprenderam, e os adolescentes, os vícios da nossa época com maior velocidade também. E quando eu falo em vício, eu falo o contrário de virtude. Por exemplo, a calma é uma virtude? É uma virtude cristã. O amor é uma virtude. Agora vamos pensar, por exemplo, qual que é o contrário de calma? Alguém consegue falar um? Desculpa, não entendi. Pressa? A pressa, a agitação, a inquietude são virtudes? Não, são vícios. Até para usar uma linguagem aqui da filosofia. É o contrário de virtude. É um vício. Irmãos, crianças estão cada vez mais crianças precisam de tratamento através de psicofármacos. Crianças cada vez mais novas, mais tenras, precisando de antidepressivo, precisando de tratamento medicamentoso com ansiolíticos. Crianças cada vez mais jovens, meus irmãos, necessitando de terapia. Eu contei para os queridos aqui alguns meses atrás, lá no Recife, eles precisaram acionar umas 4 ou 5 ambulâncias do SAMU, na região metropolitana ali do Recife, acionaram umas 4 ou 5 ambulâncias do SAMU, porque cerca de 10 crianças tiveram ali um transtorno de ansiedade generalizada a ponto de passar mal, e os professores acharam que a criança ia morrer. Mais de 10 crianças ao mesmo tempo. Por quê? Por causa de uma prova. Eles ficaram tão nervosos com uma prova que a ansiedade saiu do controle, eles começaram a passar mal. Isso são, meus irmãos, os sintomas da nossa era. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Eu não estou falando aqui que tomar remédio, fazer tratamento é sinônimo de falta de fé, ou que uma coisa está a ver com a outra. Não. Mas são sintomas. Olhe para o nosso bairro, meus irmãos. Olhe para a nossa família, olhe para a nossa cidade, olhe para o nosso país e olhe para o nosso mundo. O que as pessoas mais precisam, meus irmãos, é de um lugar de descanso. É de um lugar que lhes dê paz. E o maior lugar de descanso, meus irmãos, é uma pessoa. É Jesus Cristo. É encontrar o próprio Deus. E Deus, meus irmãos, Ele usa a vida de pessoas. Ele usa pessoas chaves para isso. Então você pode ser aquela pessoa usada por Deus para trazer alívio e descanso para a vida de outra pessoa. E quando você não está atento a isso, quando você está entregue aos seus próprios pecados, às suas próprias vontades, às suas próprias paixões, às suas próprias ideias, aos seus próprios conceitos, às suas próprias preferências, você pode muito provavelmente se tornar uma pessoa que traz desgraça para a vida de outra pessoa. Você já parou para pensar que você pode ser o motivo da ausência de paz da vida de uma pessoa? Olha que coisa terrível, meus irmãos. Quanto inferno a gente já fez na vida das pessoas. E às vezes sem perceber, por causa do nosso jeito desagradável.
Mas Deus, em Cristo Jesus, nos chama para que nós sejamos lugar de paz, lugar de alívio na vida das pessoas. E que nós apontemos para o supremo alívio, para o supremo lugar de descanso, que é Cristo Jesus. Antes da gente ler essa citação, eu quero ler uma citação de um teólogo, um pastor, teólogo e pastor norte-americano chamado John Piper. Aí a gente lê o Piper e encerra com a citação de Jesus. Olha o que o Piper fala. A vida não é uma linha reta que vai de uma bênção para outra até chegar ao céu. Isso não é vida, meus irmãos. A vida não é uma linha reta, coisa mais linda, bênção, bênção, bênção. Uou! Não tem uma bênção maior, pá, chegou no céu. Não é. A vida é uma estrada cheia de curvas e problemas. Revés após revés. O ponto principal das histórias bíblicas, como a de José, Jó, Esté e, sobretudo, Ruth, é nos ajudar a sentir em nossos ossos, isto é, não apenas saber em nossa cabeça que Deus é por nós no meio de todas essas estradas, de todas essas estranhas viradas. Essas histórias nos ajudam a entender precisamente isso, meus irmãos, que Deus é por nós. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, meus irmãos, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós somos discípulos de Jesus. Consequentemente, nós imitamos e vivemos para Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ao olhar para as multidões, e nós temos as nossas multidões. Jesus, ao olhar para as multidões, ele se compadecia, porque elas estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E essa é a situação da nossa cidade, da nossa era, dos nossos tempos. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a perceber isso e a ter uma ação concreta em relação a isso. Levar, meus irmãos, esse Cristo que pode aliviar pecadores aflitos. Se nós encontramos um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz e de leveza em Cristo Jesus, nós devemos também conduzir as pessoas após esse caminho. Amém? Amém? Aleluia. Deus abençoe profundamente a sua vida, meu querido.